Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Carniceria Del Fuego, Evoa Marketing, Musiartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, PRS Monitoramento, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Continuamos com a edição especial Saúde e Bem-Estar do Giornale em uma homenagem ao Dia do Cirurgião Plástico e a entrevista com o nosso ilustre convidado, Dr. Marcos Ardengue. Amplamente reconhecido pelo seu conhecimento e reputação na área, o especialista compartilha com nossos telespectadores um olhar detalhado sobre os avanços e benefícios da cirurgia plástica, com foco especial nas cirurgias estéticas de mama e reparadoras. Dr. Marcos Ardengue, neste bloco, continuaremos falando sobre procedimentos estéticos e abordaremos procedimentos de grande relevância e frequente procura entre as mulheres, que são as cirurgias estéticas reparadoras e as cirurgias estéticas de mama. O que é a cirurgia de reconstrução mamária e quais casos ela pode ser indicada? Já está no nome, reconstruir a mama, né? Por quê? Porque na maioria dos casos a mama é removida pelo tratamento do câncer, né? Existem outras doenças também que precisam da reconstrução, como deformidades congênitas. Às vezes a menina pode nascer sem uma mama, às vezes pode haver uma infecção, um acidente que precisa também da reconstrução. Mas os casos mais comuns são as cirurgias relacionadas ao tratamento do câncer, né? Sim. Infelizmente, no nosso meio, aqui no Rio Grande do Sul especificamente, é muito frequente o câncer de mama. Muitas pacientes são acometidas de câncer de mama e sabemos que um dos tratamentos que se faz é a remoção da mama, totalmente ou parcialmente. Então, a partir desse tratamento, foi se desenvolvendo técnicas, né, especiais dentro da cirurgia plástica, que reconstroem então a mama, refaz a mama, né? Refaz a mama para poder então dar uma autoestima, uma devolução de feminilidade para a paciente. Então ela restaura a mama, a aparência e o volume da mama adequado, né? Na verdade não é uma cirurgia única, é um processo de cirurgias, eventualmente 2 ou 3 procedimentos que se faz com a utilização de expansores de pele, com próteses de silicone, com retalhos musculares, miocutâneos, enxertos de gordura e outras técnicas que possibilitam então com que essa mama então possa ser refeita a partir do momento que ela foi removida. E não é só a mama, também se reconstrói também o mamilo, né? Sim. Que é parte importante da mama também. Então, as técnicas de reconstrução, elas são através do uso de implantes mamários e também de tecidos retirados do próprio corpo. Do próprio corpo da pessoa. Pode ser das costas, do abdômen. Costas, do abdômen, isso são chamados retalhos. Das coxas também. Na maioria das vezes são removidos das costas ou então do abdômen, né? São tecidos da própria pessoa. Hoje em dia essas técnicas de retalho já estão ficando mais abandonadas, porque as técnicas relacionadas aos expansores e ao silicone em si estão muito desenvolvidas. Então, hoje em dia se faz bastante reconstrução com a utilização de silicone. Sim, com os avanços da medicina, a aparência das mamas reconstruída pode se considerar normal. Normal, elas ficam normais. Né? Se consegue bons resultados. Nunca se consegue uma perfeição de uma mama exatamente igual a que existia, né? Sim. Mas a gente consegue umas mamas bem bonitas e também faz parte da reconstrução o tratamento da outra mama, né? Claro. Da outra mama do outro lado para se conseguir uma simetria. E a escolha das técnicas adequada para aquela determinada paciente, né? A atenção aos detalhes, como a simetria, conforme você já falou, e o contorno, são todos... São muitos detalhes, não é, doutor? São muitos detalhes e é importante que se diga que essa é uma cirurgia que hoje em dia é totalmente coberta por convênios e principalmente pelo SUS.
né? Existem leis que definem, que obrigam, né, as equipes médicas públicas a fazerem reconstrução mamária. Então, a reconstrução de mama é um direito da mulher e é uma coisa que tem que ser sempre perseguida. Sim, porque é um resultado estético e funcional. Exatamente, né? É o resultado da autoestima. Da né? autoestima, para trazer harmonia ao corpo, né, e o conforto à paciente, né, que é determinante. É verdade. Devolver a feminilidade da mulher, né, independente da sua idade, né, e da sua condição. E após a retirada de uma patologia como o câncer, a paciente, então, ela tem a possibilidade de reconstruir, conforme você explicou, a área afetada. E essa reconstrução mamária, ela é feita, efetivada imediatamente após a mastectomia ou precisa esperar um tempo? Isso não existe uma regra fixa. O desejável sempre que se possa fazer ao início, pelo menos, da reconstrução da mama, durante a mastectomia. Terminou a cirurgia de mastectomia, a equipe da mastectomia sai e aí entra a cirurgia plástica para então fazer a parte da reconstrução, né? Esse sempre é o desejável. Mas às vezes por características da doença, do seu tratamento, às vezes isso não é possível, né? Então se faz o que nós chamamos de reconstrução tardia, depois que faz a cirurgia, depois eventualmente a mulher, é muito frequente fazer quimioterapia, radioterapia também, e aí então depois que se termina esse tratamento oncológico do câncer, então se parte então para a reconstrução também, é o que nós chamamos de reconstrução tardia. Né? Sobretudo, então, a decisão deve ser tomada em conjunto com a equipe médica. Exatamente. Do tratamento todo, considerando tanto os aspectos físicos quanto emocionais daquela paciente. Exatamente. Principalmente relacionados à doença em si. Né? A reconstrução, o processo, ele não pode prejudicar o tratamento oncológico, não pode prejudicar o tratamento da doença que causou a mastectomia. Da patologia em si. Exato. Então a gente sempre faz com que esse tratamento seja adjuvante, que seja, né, junto ao tratamento oncológico, mas que não o prejudique. Sempre trabalha assim em equipe. Perfeito, doutor. E em relação a essa recuperação emocional, como a reconstrução mamária ela pode impactar na recuperação emocional da paciente? As pacientes que fazem reconstrução de mama, elas têm um prognóstico, quer dizer, elas têm uma possibilidade de cura do câncer maior do que as que não fazem a reconstrução. Então, pelo ânimo, pelo fato da mulher ser devolvida a sua mama, isso faz com que o tratamento do câncer seja mais eficiente. Existem trabalhos que analisam bem esses dois grupos, o grupo que fez a reconstrução e o grupo que não fez. O grupo que fez a reconstrução tem uma melhor sobrevida, tem um índice de cura maior do que ele que não fez. Então, a reconstrução, pelo seu efeito psicológico, de autoestima, ela ajuda também no tratamento. Então surge uma nova mulher, né, que retoma suas atividades normais e que pode corrigir a outra mama também, em decorrência da patologia ser em uma das mamas, para ficarem simétricas entre todo. E aí vem o trabalho da cirurgia plástica da simetrização, de trabalhar não só na mama doente, mas também na outra mama normal, para que se conseguir um aspecto mais normal. E nestes casos, em especial, uma equipe multidisciplinar é fundamental, que é o cirurgião, o psicólogo, o fisioterapeuta, né, todos desempenhando seu papel aí para a recuperação da paciente. É uma equipe grande de profissionais que atendem na parte médica o mastologista, o anestesista, o cirurgião plástico, o oncologista, o radioterapeuta, e aí então a fisioterapia, né, a psicologia, né, tudo isso são profissionais que fazem uma grande equipe para aquele tratamento daquela paciente. Realmente, são vários profissionais envolvidos, né? Sim. De várias áreas. De várias áreas, mas já existe hoje em dia já uma rotina, né? Já um protocolo de tratamento já bem estabelecido e eu já tenho bastante tempo de cirurgia plástica. Quando eu comecei na cirurgia plástica não era assim, a gente trabalhava praticamente sozinho. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já vê que isso já é como fosse uma rotina, o que é muito bom. Muito bom. E a reconstrução mamária, ela desempenha um papel fundamental aí na recuperação da autoestima, conforme você falou, né? Nasce uma nova mulher, uma mulher mais confiante,
né, que segue a sua vida normal, o bem-estar, né, geral da paciente e que também transfere para a família esse bem-estar. Exatamente. Né? É uma harmonização. Uma harmonização. Né? É uma pessoa que está integrada novamente, né, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social. Doutora Ardengue, vamos continuar abordando sobre o equilíbrio da ciência da cirurgia com a psicologia do bem-estar. A cirurgia estética de mama, conhecida como mamoplastia, é uma das intervenções mais procuradas, né, pelo público feminino, né, no quesito cirurgia plástica. Quais são as principais indicações para essa cirurgia, doutora Ardengue? A cirurgia de mama é um outro capítulo, assim como o abdômen, né? Sim. Uma cirurgia, é um outro capítulo da cirurgia plástica, um extenso capítulo, né? Onde especialmente a medicina, a cirurgia plástica brasileira tem assim um papel importante, porque um dos grandes pioneiros da cirurgia plástica mundial foi Ivo Pitangui, que desenvolveu a técnica de cirurgia de mama, que hoje em dia é utilizada em todo o mundo, né? Então, através dessas técnicas, a gente então faz o tratamento das mamas. Claro. Né? Desde o aumento das mamas, até a diminuição das mamas grandes, o aumento das mamas pequenas, né? E levantamento das mamas, a utilização de próteses de silicone, a utilização de enxertos de gordura, a utilização de diversas técnicas, né? Lipoaspiração associada, para que então se consiga então um aspecto mamário bonito. A mama, ela é um órgão muito importante, ela tem muito a ver com a feminilidade, né? Tem muito a ver com a coisa feminina, né? E então a mulher que não se acha bonita, quando tem a mama alterada, ela não se acha bonita, ela não se acha feminina, ela não se acha mulher. Então ela precisa dessa cirurgia para que a sua autoestima seja devolvida, né? Claro. Aconteceu após a gravidez, aconteceu às vezes após o emagrecimento, aconteceu após o processo normal de envelhecimento. Então a mama, né, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser melhorada, modificada, para que a mulher conquiste novamente o seu aspecto, a sua identidade feminina. Então ela atende questões estéticas e necessidades específicas, né, de cada paciente, onde cada caso é um caso. Exatamente. Né? Porque abrange desde a menina mais jovem, de 18 a 19 anos, até a mulher mais velha, né? Então é uma grande faixa etária. E quando você fala aí, pode aumentar, pode reduzir, pode remodelar os seios, hoje a medicina está tão avançada que a mulher ela pode se sentir bem, tem recursos para sentir-se muito bem, muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E em relação às próteses de silicone, doutor, há riscos associados ao procedimento? Há chance de rejeição, por exemplo? Sim, O silicone não é um material totalmente inerte, apesar de ser um material bem aceito pelo organismo, né? Nós temos milhares de pessoas com próteses de silicone, muitas que às vezes o próprio telespectador conhece, ou até você que está assistindo aí, né? Então, o silicone, ele é um material assim muito bem aceito pelo organismo, mas não é totalmente inerte. O silicone, ele pode causar algumas reações. Hoje em dia, as próteses mais modernas, elas são melhores industrialmente, elas são mais bem feitas do que eram as próteses antigamente. Então elas têm um índice de rejeições, de problemas menores, mas não inexistente. Então toda prótese de silicone, ela tem que ser bem colocada, ela tem que ser de boa procedência, ela tem que ser bem cuidada e ela deve ser acompanhada durante toda a vida, né? Ao contrário do que normalmente se diz, não existe prótese que possa ser definitiva, né? Toda prótese precisa de um acompanhamento e, eventualmente, depois de alguns anos, depois de muito tempo, eventualmente aparecendo algum problema, alguma coisa, precisa eventualmente ser trocada, né? Claro. Você comentou nos bastidores que o tempo de duração de uma prótese, em média, 20 anos. Isso, em 20 anos é o tempo que os próprios fabricantes dão como normal de uma prótese de silicone, mas pode até durar muito mais que isso, ou menos, mas é por isso que é importante o acompanhamento, né? Mas se a paciente desejar substituir, antes desse período, ela tem a prótese, e desejar substituir, é possível? Possível, totalmente, por motivos estéticos. Não tem contraindicações? Não gostou, quer um pouquinho maior, hoje em dia é muito comum as pacientes virem
que colocaram próteses muito grandes há uns 10, 15 anos atrás, Sim. que era mais a moda, digamos Mais assim, a né? moda. Hoje em dia já querem próteses menores, então a gente se ajusta, se faz uma nova cirurgia, se coloca prótese menor, se ajusta a pele, né? E aí então fica com um aspecto mais natural, né? Sim. Eu sempre cuido muito na cirurgia que o aspecto dessa mama trabalhada que seja uma mama normal, natural, de acordo com o biotipo da pessoa, né? Sim, Então, usando do bom senso. exato, Né? claro. Então, até por questões de envelhecimento, a pele cai, né? A flacidez ou gravidez, né? Já teve um filho, fez o procedimento, aí depois precisou fazer, vai precisar fazer novamente em função de que engravidou, né, e não está se sentindo bem. São vários os motivos e o mais importante é que tem solução. Exatamente, tem solução. Doutor, e por que é tão essencial garantir atenção redobrada nos cuidados pós-cirúrgicos? É sempre importante frisar, né, ratificar essa questão desses cuidados. A cirurgia de mama, ela tem um relacionamento assim mais íntimo com o músculo, né? Então, nós temos um grande músculo no peito, vocês sabem, que é o músculo peitoral, né? E esse músculo está intimamente relacionado à mama, né? Então, no pós-operatório, se cuida muito essa questão dos movimentos, dos esforços, de levantar muito os braços. Embora se diga muito isso, não existe cirurgia de recuperação rápida. Toda cirurgia tem um tempo de recuperação, né? Existem pacientes que recuperam mais rápido, tem outros que recuperam um pouco mais devagar. Mas existe sempre um período de recuperação que tem que evitar assim, esforços físicos. Eu sempre recomendo que pelo menos uns 10 dias a paciente tome um certo cuidado. O uso do sutiã, que é uma estrutura mais firme, um sutiã mais reforçado. No pós-operatório também é importante. Porque a vida moderna, ela impõe, tanto para as mulheres quanto para os homens, o retorno ao trabalho imediatamente. Então, esse pós-operatório, é preciso haver esse planejamento, né? E que no caso dessa cirurgia, a recuperação são poucos dias, é muito ágil. É rápido. Em seguida, a mulher já retoma suas atividades. E por incrível que pareça, embora as pessoas não entendam, a cirurgia de mama normal, ela não é uma cirurgia doída, dolorosa, que precisa assim, usar grandes quantidades de analgésicos, né? Se usa analgésicos normais e as pacientes referem realmente pouca dor. Mas mesmo assim não se deve assim, exagerar nos esforços, nos movimentos. E cada organismo reage de uma maneira também. Sim. Tem pacientes que se recuperam mais rapidamente, outros mais lentamente. Exato. Certamente que ocorre isso, não é, claro. doutor? Tem pacientes que têm recuperação mais rápida, tem outros que demoram um pouco mais, né? Isso é da dependência do estado físico, de doenças, da idade, né? Tudo isso entra dentro da equação da recuperação. Perfeito, doutor. Para encerrar esta edição especial do Giornale sobre cirurgia plástica, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres em relação a procedimentos estéticos, ao que elas desejam mudar. O que você diria para as mulheres? Eu sou suspeito, porque eu sou cirurgião plástico há muitos anos e a grande maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Então, além das minhas 2 filhas, né, da minha namorada e tal, eu tenho uma convivência muito íntima com as mulheres, as minhas secretárias, enfermeiras. Está rodeado de mulheres. Estou rodeado de mulheres com muito prazer. Então, eu sempre assim acho que o universo feminino muito interessante, as mulheres têm uma coragem muito grande. A gente vê isso na cirurgia, quando opera homem, recupera a mulher recupera muito mais rápido, ela é mais organizada, diligente, corajosa, né? Então, assim, a minha homenagem às minhas pacientes, principalmente, que estão comigo já há muitos anos, assim, e me dão muita satisfação. Além delas ficarem satisfeitas com o meu trabalho, que me deixa orgulhoso, eu fico muito satisfeito com elas, porque elas me dão assim muito prazer, uma energia positiva que eu recebo todos os dias. Isso é visível, doutor. Você trabalha com satisfação, com alegria. É verdade. E com toda a sinceridade com as pacientes, com todo o respeito, com toda a educação. Então, parabéns pelo seu profissionalismo. Eu quero agradecer aqui pela entrevista belíssima concedida ao Giornale, pela sua presença, disponibilidade, confiança no nosso programa. Eu tenho certeza que esta edição atingiu o objetivo, que é levar informação qualificada para as nossas telespectadoras, especialmente. Nós sabemos que você atende os homens, mas 99% são mulheres.
Então você já está convocado, né, mais do que convidado, para retornar ao Giornale, para falarmos de outros procedimentos, a exemplo do rejuvenescimento facial, Sim. que devido ao nosso tempo exíguo não podemos chegar lá, então já fica, né, esse convite, essa intimação, né? E para Santa Maria, contar com um profissional do seu nível de profissionalismo, de compromisso com a medicina, é um motivo de muito orgulho, né? É por esse motivo que você está aqui hoje representando todos os cirurgiões plásticos da nossa região de cobertura, do programa Giornale e da TV Santa Maria. É sempre uma honra divulgar a sua excelência em cirurgias plásticas. Obrigado, Giovana. E eu homenageio aqui os meus colegas cirurgiões plásticos, as minhas colegas cirurgias plásticas também, e dando esse depoimento assim, né, sobre a cirurgia plástica, que realmente ela tem sempre muito a oferecer à comunidade. Excelente, doutor. E o Giornale continua à sua disposição. Obrigado. Encerramos esta edição especial do Giornale em homenagem ao Dia do Cirurgião Plástico, com a honrosa presença do renomado especialista em cirurgia plástica, Dr. Marcos Adenque. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Zana, visite nossas lojas em Santa Maria, no Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen, há 64 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.